Atos, capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Seguir. Desce mais para baixo. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Desce mais um pouco. Mais. Vai até 14. Isso. Então se levantou Pedro com os 12 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Agora vamos tentar, não vai dar para ler tudo, mas desce mais um pouco agora. Quero chegar onde eu quero ler. Vai, desce. 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 Vai, desce. Desce. Volta para trás. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos, para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Quantos aqui foram chamados pelo Senhor? A seguir, com muitas e outras palavras deu testemunhos e exortava-os dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Diga glória a Deus. Bom, eu comecei uma série na semana passada, vou concluir na próxima semana. Eu estou a falar sobre marcados pelo fogo e reconhecidos pelos frutos. Então, o âmago dessa mensagem é fazer você entender que os frutos são resultados da presença constante do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu quero que você entenda, através dessas ministrações, que você não vai dar frutos nesse ano, seja para Deus, seja frutos do Espírito, seja na sua vida pessoal, no seu casamento, na sua casa, na sua vida acadêmica. Você não vai dar frutos na força do seu braço. Não é pelo quanto você é capaz de fazer. Não é pelo quanto de habilidades você tem. Não é pelo quanto você consegue ser esperto, habilidoso, um bom negociador. Não é com base nisso. Mas é pelo poder de Deus sobre a sua vida. É pela glória de Deus sobre a sua vida. É o Espírito Santo em você, te dando favor diante de Deus e diante dos homens, que vai fazer com que você venha frutificar nesse ano. Então hoje eu quero falar sobre Pentecostes versus frutos. Por quê? Porque quando nós olhamos para a vida dos discípulos, nós vamos ver que antes de eles passarem pela experiência de Pentecostes, os discípulos eram muito tímidos.
Os discípulos, eles tinham uma certa autoridade, mas não tinham a autoridade plena. Nós vamos ver que Pedro negou Jesus, porque ele não estava pronto para morrer pela causa do Evangelho. Nós vamos ver que quando Jesus é preso, todos os discípulos fogem. As únicas pessoas que ficaram foi João, foi Maria, foi ali a Maria Madalena, a Maria mãe de Jesus. As mulheres ficaram, o João, que era o discípulo amado, ficou, mas todos os outros se apavoraram e fugiram. Mas também nós vamos ver que depois de Pentecostes, a postura deles é diferente. Agora, a primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Você vai ver que a segunda pregação de Pedro, 5.000 almas se converteram. Você vai ver que no capítulo 8 os discípulos são dispersos e por onde eles vão, eles estão a pregar o Evangelho. Você vai ver que quando a perseguição começa, o Herodes e sua companhia chamam os apóstolos e dizem: ei, se vocês não pararem de pregar, nós vamos vos matar. Esses apóstolos que agora passaram pela experiência do Pentecostes, olham para eles e digam: mais vale obedecer a Deus do que a vocês. Se vocês quiserem nos matar, o problema é vosso. Mas nós não vamos ignorar a mensagem que Deus nos deu. Nós vamos pregar o Evangelho. Então você percebe que há uma diferença na vida de um crente que passou pelo Pentecostes e na vida de um crente que ainda não passou pelo Pentecostes. Há uma diferença na vida de um crente que vive um Pentecostes diário e na vida de um crente que não vive esse Pentecostes diário. E Deus quer nesse ano que você possa viver diariamente debaixo da presença e do poder de Deus. Deus quer que nesse ano você possa se importar com a sua vida espiritual. Deus quer que nesse ano você valorize o poder de Deus sobre a sua vida. E eu sei, falei e vou falar de novo, quando eu falo da importância do poder de Deus nas nossas vidas, talvez você não leve isso a sério, talvez você ainda diga: não, pastor, mas não precisa ser tanto assim, porque eu sou bom, eu tenho competência, eu sei as coisas, fazer as coisas, então eu consigo dar fruto. Mas acredita em mim, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então, se quisermos frutificar nesse ano, precisamos passar pela experiência do Pentecostes. E se já passamos, precisamos viver isso todos os dias. Precisamos escolher de maneira deliberada ser cheios do Espírito Santo todos os dias da nossa vida. Então, se quisermos frutificar, precisamos passar pela experiência de Pentecostes. Pastor, o que aconteceu no Pentecostes? Os discípulos foram revestidos do poder do Espírito, eles receberam a unção e nós também precisamos constantemente da unção do Espírito Santo. Precisamos entender que o trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas vai passar por 3 estágios. O trabalho do Espírito Santo nas nossas vidas vai passar por 3 momentos. O primeiro momento é quando nós não conhecemos a Deus ainda. Quando nós éramos ímpios, quando nós estávamos sem Deus, estávamos lá fora, o Espírito Santo estava em nosso derredor e ele estava a trabalhar. A trabalhar para quê, pastor? Para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos levar ao arrependimento e ao novo nascimento. Então, antes de você estar aqui, o Espírito Santo já estava a trabalhar do lado de fora, tentando convencer você, persuadir você a respeito da verdade do Evangelho, a respeito da necessidade de um novo nascimento. Alguém falou de Jesus para você? Alguém pregou uma mensagem para você? Mas acredita em mim, o Espírito Santo estava lá, convencendo você.
testificando no seu coração que essa mensagem é verdadeira, que Jesus de fato salva, que você é um pecador e precisa do arrependimento. Então, o primeiro estágio, o Espírito Santo está ao nosso derredor, do lado de fora, e ele está trabalhando para nos levar ao arrependimento e ao novo nascimento. Posso ouvir um amém? Olha o que diz João 16, no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então esse é o primeiro papel, é o básico. O Espírito Santo está convencendo o mundo a respeito do pecado. Escuta, se alguém não te convencer, se o Espírito não te convencer que você é pecador, não vai te aceitar. Se você está aqui hoje, é porque o Espírito convenceu você. Posso ouvir um amém? Mas no segundo momento, ele veio habitar dentro de nós. Ele não foi enviado para apenas vir passar uns dias de férias na nossa vida, e aí, de acordo com o nosso comportamento, nossa maneira, ele vai embora. Aí depois, quando ele volta de novo, ele vai. Não, no segundo momento, o Espírito Santo veio habitar dentro de você. Ele veio te levar. Escuta. Quando você é convencido do pecado, você nasce de novo. Agora você é uma nova criatura. Posso ouvir um amém? Quando você recebe Jesus, você se torna uma nova criatura. Agora você se torna filho de Deus. Mas quando, nesse segundo momento, o Espírito Santo vem, ele então faz morada dentro de você. Ele se torna habitação. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá no livro de Atos 16, se a memória não me falha, que, aliás, o Estevão, quando Estevão está a pregar, no Atos capítulo 7, se a memória não me falha, ele vai dizer que o Espírito Santo não habita em templos feitos por mãos humanas, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a habitação de Deus. Nós somos a casa de Deus. Nós somos a morada do Altíssimo. Então Deus veio habitar no seu coração. E a palavra de Deus diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Você entendeu isso? O teu espírito morto está aqui. Quando o Espírito de Deus vem e entra no seu espírito, o seu espírito é recriado, você ganha vida. Agora o Espírito de Deus e o seu espírito se tornam um só espírito. Agora é como se o Espírito Santo é como alguém que se assenta no volante de um carro e a partir daquele momento ele começa a dirigir aquele carro. O Espírito Santo se assenta no centro da tua vida, no teu espírito. E o desejo dele é guiar você por toda a verdade. Diga aleluia. Uma vez que você encontrou Jesus, nasceu de novo, você não deve mais ser guiado apenas pela sua mente, pelas suas vontades, pelas suas emoções, mas agora o Espírito de Deus em você quer te guiar apesar da sua mente, suas vontades e suas emoções. Ele quer ser o centro da tua vida. O Espírito de Deus em nós testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Posso ouvir aleluia? Então, é o Espírito Santo que está dentro de você, te convencendo. Você é filho. O diabo vem e fala, você acha que você é o quê agora? O Espírito está lá dentro e diz, você é filho. Você é filho. Você é amado. Posso ouvir um amém? E uma coisa sobre essa verdade é que o Espírito não vem e vai. Ele veio habitar dentro de você. Ele não vai te deixar mais. Porque ele foi misturado com você. Você, né, os cristãos da era primitiva, né, usavam a frase amalgamado. O que é amálgama? É aquilo que os dentistas misturam, né, pegam duas, eu não sei como se chama, né, mas parece creme, parece alguma coisa, juntam, mexem, depois põe no seu dente. Depois que mistura aquilo, não tem como separar mais.
É a mesma coisa que você faz quando faz bolo, né? Você põe óleo, trigo, farinha, blá, 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 bate, bate, bate. Depois que bateu, saiu o bolo. Não tem como mais separar. Se eu zangar, se nós contribuímos, eu dei farinha, esse deu arroz, esse deu aquilo. Aliás, eu dei farinha, trigo, óleo. Juntamos, fizemos bolo. Aí eu zanguei com você, falo, me devolve meu óleo. Não tem como te devolver mais. Por quê? Porque está misturado, está amalgamado. Essa é a tua experiência com o Espírito Santo. No dia que você nasceu de novo, ele veio habitar dentro de você. E nada mais poderá te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem principados, nem potestades, nada mais. Pastor, e quando eu falho? Você entristece o Espírito Santo, mas ele não te deixa. Pastor, e quando eu tropeço? Você pode apagar o Espírito Santo em você, como a Bíblia diz, não apagueis o Espírito dentro de você. Mas ele está lá dentro de você, posso ouvir um aleluia? Ele habita em você. Mas o diabo gosta de nos confundir. Porque algumas vezes quando nós tropeçamos, falhamos, o diabo começa a nos condenar, a nos acusar. Oh, você não é nova criatura, você não nasceu de novo, você não presta. E aí, nós aceitamos essa condenação como se fosse o Espírito Santo dentro de nós. Mas o Espírito Santo não veio para condenar, ele veio para testificar. A Bíblia diz que ele veio para te convencer da justiça. Ele veio para convencer do pecado. A quem ele convence do pecado? O mundo. Depois desse texto lá embaixo explica isso. A quem ele convence da justiça? Você. Ele tem que te convencer que você foi justificado em Cristo Jesus. Que Jesus perdoou os seus pecados. Que o sangue de Jesus te lava de toda impureza. Esse é o segundo estágio. Mas o terceiro momento. Esse terceiro momento está em Atos 1:8. Jesus disse: receberemos o poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, assim como aos confins da... Então, o terceiro momento é, você precisa ser revestido com o poder. No primeiro momento, o Espírito te convenceu do pecado. Você se arrependeu, nasceu de novo. No segundo momento, ele vai habitar dentro de você. Você nasceu de novo e ele habita dentro de você. Mas no terceiro momento, ele vem como revestimento. Ele vem como autoridade. Ele vem como poder de Deus sobre a sua vida. Pastor, mas por que eles precisavam receber agora poder? Se eles já tinham recebido o Espírito dentro deles. Eles precisavam de revestimento. É como quando você põe uma camisa, aí você sente frio. Aí você põe uma camisola por cima. E aí te cobre, te protege. É revestimento. Então preste atenção numa coisa. Esse revestimento nós chamamos da unção. E a unção é como se fosse um combustível, com toda a reverência. É como se fosse Você nasceu de novo. Mas agora você precisa da unção. Porque preste atenção. Imagina que você tem dinheiro, aleluia, fala glória a Deus. Imagina que você vai na concessionária e você compra um carro 0 quilômetro. Diga aleluia, glória a Deus. Ah, você não ouviu? Vou falar de novo. Imagina que você tem dinheiro e você vai para uma concessionária e compra um carro 0 quilômetro.
Essa vai ser sua história em nome de Jesus. Se alegra com esse aí que você comprou segunda mão. Mas vai chegar um dia que você vai comprar 0 quilômetro. Em nome de Jesus. Mas imagina que você compra o carro é novo, é 0 quilômetro, é bonito, está cheiroso lá dentro. Os bancos, quando você senta, te abraçam. Diga, eu recebo em nome de Jesus. Queremos esse carro, quando você senta, até para sair, não é fácil. Porque ele te encaixa, te recebe, assim, que tem colo da mãe, né? Quando o bebê vem, cá! Mas agora você imagina que esse carro 0 quilômetro está sem combustível. Alô? Compraste um carro 0 quilômetro, pagaste 1.200.000 meticais para tirar esse carro, mas está te a custar 56. Quanto que é combustível? Está te a faltar menos de 100 meticais para comprar 1 litro de gasolina para você tirar seu carro do parque. Escuta, olha que desperdício! Você tem um 0 quilômetro em casa, mas não tem gasolina, vai ter que subir chapa e deixar 0 quilômetro em casa. Você consegue imaginar o desperdício que é? Se eu sou dono desse carro, eu ia me sentir a pessoa mais miserável do mundo. Fala, como é que pode isso? Eu tive dinheiro para comprar um 0 quilômetro, me falta combustível. Não pode. Não aceito. Diga rejeito. Mas essa frustração que nós sentiríamos nesse caso é a mesma frustração que Deus sente muitas vezes. Você é um carro 0 quilômetro, nasceu de novo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo na tua vida. E Deus quer te usar, assim como você quer usar seu carro. Mas precisa de combustível, precisa de gasolina. E o combustível de Deus para você é a unção de Deus. Escuta, sem a unção você não vai fazer nada. Sem a unção você não pode frutificar. Sem a unção você é um carro 0 quilômetro, mas falta alguma coisa. Falta combustível. Falta combustível. E combustível é assim, você usa, quando acaba tem que pôr de novo. A unção é a mesma coisa. A unção de ontem era para ontem, para hoje precisa de novo. Para amanhã precisa de novo. Todo dia, dia todo. Diga para alguém, como está esse carro? Diga, já sabemos que é novo. Foi pago por um alto preço. Sangue de Jesus comprou esse carro. Diga, como que está a gasolina? Diga, tem gasolina aí? Pergunta, tem gasolina aí? Mexe assim, faz assim, fala, tem gasolina aí? Fala, tem gasolina aí? Tem gasolina aí? Aqueles que vieram ontem, eu tenho certeza que está full. Ontem nós enchemos o tanque até transbordar. Ainda temos mais uns 10 litros por fora. Mas hoje tem para você que não veio ontem também. Hoje tem para você que não veio ontem também. Hoje tem para você que não veio ontem também.
Diga para alguém, a última vez, diga, você tem que andar tanque full sempre. Sabe? Quando você não anda tanque full e está sempre preocupado de carro parar na rua. Você não está em paz, está sempre a olhar ali para o coisa, para, como chama o painel. Quando começa a piscar, então, se estás no meio do caminho, tens que acelerar para chegar. Mas sabe de uma coisa? Deus não quer que você viva assim. Quando o tanque está full, você esquece. Vai andar uma semana relaxado, à vontade. É assim que Deus quer que você viva na presença dEle. Deus quer que você seja sempre abundante. Por isso a palavra de Deus diz assim: seja firme, constantes e sempre abundantes no Senhor. Escuta, o Espírito habitando dentro de nós vai nos levar a ser. Mas o Espírito sobre nós vai nos capacitar a fazer. O Espírito dentro de você te torna filho de Deus. Te torna nascido de novo. Te torna santo. Mas o Espírito sobre você, ele está aí para te dar habilidades sobrenaturais. Para te levar a fazer aquilo que o seu braço humano não pode fazer. Para te levar a abrir portas que a sua capacidade natural não vai abrir. Para te levar a entrar em atmosfera que sozinho você não vai entrar. Então, se a unção é como combustível, significa que não basta o enchimento inicial. Precisamos abastecer sempre. Já imaginou você pôr o carro full tank e achar que vai andar um ano com aquele carro? Não vais. No máximo é 2 semanas. São 2 semanas. Então significa que o enchimento precisa ser constante. Não pode ser apenas uma vez. Uma experiência. Atos capítulo 2, os discípulos receberam o batismo com o Espírito Santo. Foi a experiência inaugural do revestimento. Falaram em outras línguas. A Bíblia diz que havia ali 17 nacionalidades e todos eles conseguiam os ouvir a falar nos seus idiomas. Enquanto eles não falavam nenhum daqueles idiomas. Segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Mas depois dessa experiência, você vai ver que os discípulos não pararam por aí. Eles tiveram outras. Então, se você está aqui, você nunca foi batizado com o Espírito Santo, você precisa orar por isso. Porque você vai viver, mas você não vai viver na plenitude o que Deus tem para você. Você vai ser como esse carro novo, está bonito, mas está faltando combustível. Então, se você está aqui hoje, não foi batizado ainda com o Espírito Santo, ora para Deus. Deseja aí no seu coração, diga amém. Porque até o final dessa ministração, Deus pode te batizar com o Espírito Santo. Mas se você já foi batizado, não pode parar. Não pode parar por aí. Tens que avançar. Posso ouvir um aleluia? Meu Deus, meu tempo. Precisamos de sucessivos enchimentos. Efésios 5:18. Olha o que diz. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Você vê que a Bíblia não diz que Deus vai te encher, diz que é você que tem que se encher. Alô? Se encher é responsabilidade de quem?
A Bíblia não diz, vou vos encher com o Espírito. Não, diz assim, enchei-vos o Espírito. Encha-se do Espírito. É um enchimento contínuo. Enchei-vos continuamente. Precisamos nos encher todos os dias. Diga aleluia. Continuamente. Acordei de manhã, vou ser cheio do Espírito. Antes de eu ir para o trabalho, vou ser cheio do Espírito. Quando eu estou a voltar, estou a chegar no meu escritório, vou ser cheio do Espírito. Os discípulos foram cheios em Atos 2, depois em Atos 4:31 foram se encher de novo. Coloca Atos 4:31, por favor. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito. De novo. Ficaram cheios de novo. Mais para frente, cheios de novo. Mais para frente, cheios de novo. Mais para frente você vai ver os discípulos cheios de espírito e de alegria. E quando você ler essa parte que diz que eles estavam cheios de espírito e de alegria, se você olhar o contexto, você vai se abismar. Por quê? Porque o contexto é que eles estavam a sair da prisão, estavam a sair de ser açoitados, e quando eles saem de lá, estavam cheios de espírito e cheios de alegria. Alô? Quando nos enchemos da unção, recebemos a capacitação para dar frutos. Você não vai dar frutos para Deus devidamente até você entender a importância de viver uma vida cheia do Espírito Santo. Eu vou ler rapidamente, meu tempo já não dá. Vou ler rapidamente alguns exemplos de pessoas que foram cheias de Espírito e começaram a dar frutos. Isaías 32, de 13 a 15 diz assim: sobre a terra do meu povo virão espinhos e abrolhos, como também sobre a casa onde há alegria, na cidade que exulta. O palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, o fel e a torre da segunda servirão de caverna para sempre. Folga para os jumentos selvagens e pastos para os rebanhos, até que sobre nós o Espírito, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará em pomar e o pomar será tido por bosque. A casa vai ficar abandonada, a terra vai ficar deserto, o palácio vai ficar um lugar onde gado vai comer. Até que, quando o Espírito de Deus ser derramado, vai acontecer uma mudança. O deserto vai se transformar num bosque. Alguns de nós, na nossa vida, estamos a viver tempo deserto. Deserto nas finanças, deserto em todas as áreas. Mas a Bíblia diz que esse deserto vai durar até que quando o Espírito vier, frutos vão aparecer. Posso ouvir um aleluia? Jesus se tornou frutífero no seu ministério depois que foi cheio. Até os 30 anos, Jesus já era apenas um carpinteiro. As pessoas o conheciam como um carpinteiro, filho de José. Havia herdado a profissão do pai. Carpinteiro de Nazaré. E ainda diziam, pode vir alguma coisa boa do Nazaré. Mas teve um dia que ele foi no Jordão se batizar. E enquanto ele se batizava, o Espírito Santo desceu sobre ele como pomba. E ele foi cheio do Espírito. Quando ele saiu daí, ele foi para o templo, abriu Isaías 60 e ele começou a ler, 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar, para fazer sinais, para fazer maravilhas. Aí depois ele diz, hoje se cumpriu essa palavra.
Eu sou o cumprimento dessa palavra. Depois que Jesus é cheio do Espírito Santo, começam a acontecer maravilhas, milagres, sinais, frutos, almas começam a ser ganhas. Os discípulos se tornaram frutíferos depois que foram cheios. Atos 2, 4. Eliseu se tornou um homem frutífero depois que recebeu o manto da unção de Elias. Eliseu era um camponês. Quando Elias o encontrou, ele estava a arar terra com as suas jumentas. Elias chegou, jogou a capa sobre Eliseu. Quando a capa caiu, Eliseu levantou e falou: epa, unção aqui. Foi atrás de Elias. Começou a servir Elias. Um dia percebeu que Elias estava para ser tirado. E Elias perguntou para ele: o que você quer? Falou: quero a unção. Escuta, Eliseu podia pedir qualquer coisa. Elias era profeta. Profetizava para reis. Com certeza tinha posses. Eliseu podia dizer: não, já que você vai embora, né? Aquele hammer que está lá em casa, posso usar? Eliseu falou: eu quero a porção dobrada do Espírito que está sobre a tua vida. Alguém tem que fazer essa oração hoje. Alguém tem que dizer para Deus: eu quero a porção dobrada do Espírito. E quando a unção veio sobre Eliseu, a Bíblia diz que ele começou a operar. Ele fez o dobro de milagres que Elias fez. Alô, quando a unção vier, você vai fazer coisas que você não sabe explicar como que você fez. A unção nos transforma. Ontem nós estávamos aqui. Pau quebra e fogo cai e glória vai. E minha esposa está grávida, irmãos. Muito grávida. Essa terceira gravidez, então, está mais cansada. As outras trabalhou até o último dia, firme e forte, a correr de um lado. Essa aqui eu até estou acostumado a dizer: estou a sentir. Mas quando a unção veio, estava aqui ontem. Hoje, quando chegou em casa para levantar, levantou para ele. Eu devia andar de um lado para o outro. Eu falei: estás cansada, né? Ele falou: estou. Eu falei: É porque ontem você estava na unção. Quando a unção vem, você muda. A unção te transforma. Quando a unção vem, te transforma. Você muda. Eu sei quando a unção começa a funcionar. Porque normalmente eu sou muito calado. Quando a unção vem, eu também sinto que eu estou a mudar. A unção muda. Você não é o mesmo quando a unção está a operar e quando a unção não está a operar. A unção te faz fazer loucuras. A unção te traz uma fé que você normalmente não tem. A unção te traz uma ousadia que naturalmente você não tem. A unção te dá uma intrepidez que normalmente você não tem. A unção te dá uma sabedoria que naturalmente você não tem. A unção te dá uma inteligência que naturalmente você não tem. A unção te dá uma habilidade de negociar e fechar negócios que naturalmente você não tem. A unção te dá a habilidade de ser um pai que naturalmente você não vai conseguir ser. A unção traz habilidades. A palavra unção significa capacitação sobrenatural para você fazer coisas fora do natural. Alô? Você vê carro andar aqui no meio da estrada, não é unção, isso é normal. Unção é você ver carro andar no fio. Você vai dizer: a unção está aí. Por quê? Porque é anormal. A unção faz coisas anormais acontecerem.
E eu vou te falar uma coisa, você não é normal. Você não é natural. Você é sobrenatural. Porque você tem um Espírito de Deus morando dentro de você. Isso já te faz sobrenatural. Isso já te faz anormal. Quando você tem unção, você trabalha e o seu trabalho é diferente dos outros. É diferente. É diferente. É diferente. Porque tem unção. Tem unção. Ei, unção te traz resultados. Eu lembro quando eu comecei a fazer negócio. Já contei esse testemunho e vou contar de novo para você. Eu comecei a fazer negócio. Sabe, hoje eu tenho outros negócios, mas meu primeiro negócio foi Chopela. O primeiro negócio que eu comecei foi Chopela. Quem me conheceu nessa época? Tem alguns que me conheceram nessa época. Eu, teu pastor, comecei minha empresa assim. Comprei um Chopela, sentava nele. Brum. Mas sabe de uma coisa? Eu tinha unção. Eu tinha unção. Outros chopelistas por mês faziam 15 mil, arrasca. Trabalhava até 20 horas para fazer 15 mil. Eu não. Eu começava a trabalhar às 8, depois do meu devocional, orava, não saía de casa. Outros saíam de casa às 5 e voltavam às 20. Eu entrava às 8 e saía às 17. Porque 18 horas eu estava aí servir a Deus, à noite, na igreja. Já era pastor. Mas sabe de uma coisa? Eu acordava de manhã, começava a orar, das 6 às 8. Eu a comandar no reino do Espírito. Clientes comecem a aparecer. Prosperidade começa a chegar. Papapá começa a chegar. Quando eu saía na rua, até 14 horas, eu já tinha feito a minha receita do dia. Dava 14 horas, 2.000 meticais eu já tinha feito, normal. Só que esses 2.000 meticais, sem contar com os clientes fixos que eu tinha. Porque eu tinha cliente, eu tinha empresa como cliente. Eu tinha esposas de deputados como clientes. Eu tinha pessoas que trabalhavam no governo americano como clientes. Que eu só saía de casa e buscar e deixar e voltar. Enquanto os chopelistas choravam para fazer 15 mil por mês, eu tinha um cliente só que me pagava 15 mil por mês. Porque não é o que você faz, é a unção com a qual você faz o que faz. Eu decidi que queria comprar outra. Falei, vou fazer uma poupança de 20 mil por mês. Você tem mais nada trabalhar, tirar 20 mil como poupança e ainda comer, pagar renda, pagar tudo em casa. É o que eu ganhei, é o que eu faturava. Em 9 meses, guardei 180 mil para comprar outra chapéu. Por quê? Porque não é na força do braço, é no sobrenatural de Deus. Alô, teu fiose pode fazer você construir casa. Se você vender fiose com unção. Escuta uma coisa. Alô? Aquela tua pequena empresa que você olha e fala, mas é uma empresinha de nada. Se você buscar unção, vai mudar. Porque o que prospera é a unção. A palavra de Deus diz que eu abençoarei o trabalho das tuas mãos. Do trabalho das tuas mãos comerás. Então você precisa entender o seguinte: unção é extremamente importante para o seu bem-estar e você ser bem-sucedido na sua vida. Sempre busque unção.
Sempre busca unção. Sempre busca unção. Unção. Quando você tem unção, você vai atrair prosperidade. Eu estou te falar, não tem pessoa que está debaixo da unção que não prospera. A unção faz prosperar. Nesse tempo que eu estava trabalhando nisso, chegou alguém, me ligou um dia, falou, pastor, eu quero fazer um negócio com você. Falei, o que é, irmão? Falou, eu quero abrir uma empresa. Não sei o que é. Falei, eu tenho um sonho de ter uma frota de táxis para distâncias longas. Para Bilene, para Xai-Xai, para Inhambane. Falou, só que eu não tenho, falei, só que eu não tenho dinheiro para comprar carro. Ela falou, só isso, pastor. Falei, só. Falou, pensa bem direito. Antes de eu terminar de pensar, ela me ligou outro dia, pastor, carros já estão a chegar do Japão. Falei, aí me entregou 2 carros novos. Vou estar aqui, é seu. Vai fazer dinheiro. Unção. Unção 3 coisas para você. É que quando eu falo de unção, quando você só pensa na unção, só isso. Isso também é bom, faz parte da unção. Mas a unção é uma capacitação que o poder de Deus vai te dar. É uma capacitação. Unção traz recursos. Unção faz. Um dia eu precisei começar uma creche, sabe? Precisava de 150, na época acho que era 150 mil, há 5 anos atrás, para alugar uma casa. Só contei para alguém, não pedi, só contei. Falei, puxa, próximo ano quero começar a minha creche e precisava alugar casa. Ele falou, quanto que você precisa para alugar casa? Eu falei, 150 mil só. Ele falou, só isso? Falei, sim. Falou, me manda a conta, vou te mandar. E não mandou 150, não, mandou mais. Paguei conta, ainda consegui reformar. Os 3 meses. Presta atenção, unção atrai. Unção atrai. Unção faz você atraente. Unção faz você ir concorrer para uma vaga que você não tem capacidade. E o dono falar, poxa, não estás capacitado para aqui. Mas gostei de você. Volta lá. Vou fazer mais uma entrevista. Se eu gostar de você, vou te pôr nessa vaga e vou pagar o curso para você ser competente para essa vaga. Unção faz isso. Unção é o poder de Deus em atividade na sua vida. E você precisa de unção para tudo. Unção é o que vai fazer os fofoqueiros da sua zona começarem a te gostar. Alô? A unção é o que vai fazer você casar. Porque tem outras pessoas que estão confiados nas chunações que elas se fazem. Então, não, se eu pôr um bom batom, uma boa maquiagem, uma saia curtinha, vou casar. Não faz. Capaz de te usarem e te deixar. Mas quando você está com a unção, alô? Não tens nenhum batom. Não tens nenhuma saia curta. Pelo contrário, seu corpo está bem guardado para Deus. Mas quando você fala oi, teu oi sai com o poder de Deus. Quando você chega, todos são ofuscados. Só você que está a brilhar por causa da unção.
Alguns de nós aqui estamos a se maçar muito. Vai rochar. Se você me ama, deita comigo. Estás a deitar para provar amor. Estás a deitar. Ei, se você tiver um som, você vai dizer assim: se você me ama, vais me relacionar com a bênção dos meus pastores, dos meus pais, e só vou te beijar no dia do casamento. Pastores, se me deixarem, se você tem unção, relaxa. Atira embora. Uma semana sem dormir, há de voltar de novo. Há de dizer, não sei o que você tem. Alô? Quando você tem unção, vai chegar, vai falar: epa, eu quero esse salário aqui. Vamos dizer: tá bom, não queres, pode ficar. Quando você está na curva, vão te ligar, volta, volta. Tem um testemunho aqui. Meu irmão foi fazer entrevista numa escola. Para ser professora titular, mas ela não tinha qualificação para ser professora titular. Ela nunca tinha sido titular. Mas ela foi para aquela entrevista. Aí disseram: quanto você quer? Ela falou: tanto. Disseram: nunca foste titular. Como vamos te dar esse salário? Ela falou: tá bom então, tchau. Foi embora. Quando estava chegando a parar, o telefone tocou: volta. Já tinham feito entrevista com outros. Disseram: não, gostamos de você, volta lá, vamos te pagar esse salário. Diga para alguém: unção. Escuta, unção traz coisas. A Bíblia diz que pelos frutos conhecereis a árvore. Você não define a unção na vida de alguém pelo como ele ora, palavras bonitas na oração. Não, não, não. Olha frutos da unção na vida dela. Quando tem unção, pode não ser muito afinado, mas quando canta, você não sabe porquê, mas está a sentir vontade de dançar. A unção está a te envolver. Quando tem unção, você ouve a palavra, mas grita muito: não vou voltar mais. Mas outro domingo voltas. Unção. Frutos estão condicionados à unção. E unção se busca. A unção se busca. Busca unção. Busca unção. Ora pela unção. Ei, tem um preço para unção. Tem um preço. Oração. Jejuar. Precisamos de... Vou falar rapidamente 4 coisas, 5 coisas, 6 coisas, mas não dá tempo. Primeiro, tenha fome se você quer unção. Escuta uma coisa.
o depósito que você terá em Deus é determinado pela fome que você tem. Você nunca vai comer além da fome que você tem. Mas experimenta ficar um dia sem comer, a jejuar. Às vezes eu fico 4 dias sem comer. Minha esposa não gosta porque quando eu vou comer... Porque quando você chega no 4º dia sem comer, você começa a sentir vontade até de comer. Começa a aparecer, parece que você começa a ter alucinações. Você começa a ver coisas. Você começa a... Hoje me deu vontade de comer. Até quiabo às vezes já te dá vontade de comer. E nem gosta de quiabo. É fome. Qualquer coisa. E aí quando você senta para comer, alguns... Mas por quê? É por causa da fome. A fome que você tem de Deus vai determinar o depósito que você terá para Deus encher. Você sabe que Atos capítulo 10 conta a história de Cornélio, um homem que recebeu o batismo do Espírito Santo. Mas Cornélio não era judeu. E até aquele momento o evangelho era só para os judeus. O Cornélio foi quem abriu a porta dos judeus para os gentios. Cornélio não era judeu. Não estava debaixo da promessa, da herança. Mas a fome que o Cornélio tinha pela presença de Deus fez com que Deus enviasse um anjo na casa do Cornélio e aquele anjo mandasse chamar Pedro para vir pregar para o Cornélio. Pedro está na casa dela a dormir, o Cornélio estava ali a orar, a jejuar, a buscar a Deus. Um anjo do Senhor apareceu e falou: as suas esmolas, as suas orações subiram diante de Deus. Envia alguém na rua, tal, vais encontrar um discípulo chamado Pedro. Traga ele para aqui e ele vai te dizer o que você tem que fazer. Pedro está em casa dele a orar. Olha só, por causa da fome de alguém, Deus traz um anjo e Deus mexe com uma outra pessoa que está em outro lugar, noutra cidade. Pedro está na casa dele a dormir, com fome, a jejuar. De repente é levado em êxtase numa visão. Vem um lençol com animais impuros e Deus fala para ele: pega um desse animal, mata. Ele falou: Deus, são impuros, não posso matar nada, não como comida impura. Deus falou: não chama de impuro o que eu santifiquei. Não estava a falar de animal, Deus estava a falar de Cornélio, porque para Pedro, Cornélio era impuro, mas por causa da fome do Cornélio, Deus enviou um anjo. Deus falou: era um impuro, mas a fome dele vai me convertê-lo, vai me fazer convertê-lo em santo e vai fazer com que o evangelho saia dos judeus e agora entre no meio dos gentios, dos não dignos. A fome de alguém que fez isso. E Pedro está tendo aquela visão. Enquanto ele ainda está a tentar discernir, alguém bate a porta. Com licença. Fomos enviados pelo nosso Senhor Cornélio. Aí Deus falou para ele: vai. Fui eu que enviei. Pedro chega na casa do Cornélio e começa a pregar. Antes de apelo, enquanto está a pregar, a fé do Cornélio, ele está tão vidrado na palavra, ele está tão gerando tanta demanda diante de Deus, que enquanto Pedro ainda está a pregar, o Espírito cai sobre eles. Acabou com a pregação de Pedro. Todos os gentios são cheios do Espírito. Quando Pedro volta para a cidade, começam a dizer: ei, como que você foi pregar para os gentios, batizar os gentios com o Espírito Santo? Pedro falou: não fui eu. Eu também não queria, mas Deus mandou, fui. Quando eu preguei, unção veio, caiu, todos foram cheios. Diga para alguém: fome. Jesus disse em João 6,63: aquele que tem sede, venha a mim e beba da água da vida. Depois de você beber dessa água, do seu interior fluirá rios de águas. Diga para alguém, fala: bebe. Diga: vai beber. Vai beber.
Segundo, buscar a Deus é unidade. Atos 5:12. Rápido, temos que orar. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo. A unção de prodígios e milagres se manifestou porque eles se reuniam em comum acordo. Escuta uma coisa, outro quesito para a unção se manifestar na tua vida é você aprender a andar em unidade. Andar em comum acordo. Escuta, a unção não cai onde tem povo dividido. A unção não cai onde tem coração dividido. Como um acordo. Aí, tem outra versão que diz é uníssono. Eles estavam a buscar a Deus em uníssono. Sabe o que é uníssono? É quando todos nós estamos a cantar na mesma nota, na mesma voz, na mesma melodia. É uníssono. E se tem uma coisa que o diabo resiste na igreja, é unidade. Não só na igreja, no teu coração. Andar em unidade. O diabo sempre vai combater em você a sua disposição de andar em unidade com seus irmãos, com a sua igreja, com seus pastores. Terceiro, fé. Atos 14:8. Escuta, você foi salvo pela fé. E todas as outras coisas você vai receber pela fé. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado. Escuta uma coisa, Paulo estava a pregar, mas quando Paulo olhou para aquele homem, viu que ele tinha fé para ser curado. Disse-lhe em alta voz, apruma. Ele saltou e andou. Fé. Temos que ter fé. Exercita a sua fé hoje e todos os dias para ser cheio do Espírito. 4. A unção flui na adoração. 2 Reis 3:15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. Josafá foi consultar Eliseu sobre alguma coisa, queria ouvir de Deus. Antes de Eliseu profetizar, falou, traz um tangedor aqui, traz uma harpa. Aquele tangedor chegou, começou a tocar. Quando aquele tangedor começou a tocar, a unção veio sobre Eliseu e Eliseu começou a profetizar. Adoração. Adoração. Ei, quem adora a Deus é cheio. E quem está cheio sempre adora. Você quer perceber um sinal se você está cheio ou não? Veja o quanto você adora. Porque quando você está cheio, você sempre está a cantar. Você sempre está a cantar. Pessoas que sempre estão a cantar, eu sei, estão cheias. Pessoas que não aceitam perder o louvor da igreja por nada, eu sei, está cheia. Mas alguns de nós já colocamos na nossa cabeça que culto é a hora da palavra. Então não precisa vir na hora de louvor. Mas acredita em mim, louvor é fundamental para você ser cheio. Alguns de nós já até viemos na hora do louvor, mas na hora do louvor ficamos a contar teto falso que tem aqui na igreja. 1, 2, 3, 4. Outros eu vejo a conversarem até. Depois, eu não senti nada. Não senti nada. Sexto, andar com gente ungida. Falei isso na semana passada, né? E quinto, oração, Atos 4:29. Rápido. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Estão a orar os apóstolos? Vai. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Enquanto estavam a fazer o quê? A orar. Por isso aqui, quando terminar aqui, é para orar.
Não é para ficar assim. É para orar. Quando você começar a orar, você vai ser cheio. Orar. Precisamos orar. Precisamos ser uma igreja que ora. Nós temos que orar, senão nosso barulho tem que chegar lá na vizinhança. Essa casa, a oração tremeu o caso. Já imaginou a oração que faz a casa tremer? Que tipo de oração que estavam a fazer ali? Não era... Era oração. Estavam a orar, até casa a tremer. Tem que orar. Sexto, andar com gente ungida. Se anda com gente carnal, você vai ficar carnal. Porque o carnal sempre vai induzir a sua carne. Vai querer contar sobre sexo, sobre namoro. E essas coisas vão começar a te fazer pensar sobre essas coisas também. Quer te falar sobre dinheiro, seu carnal só fala de dinheiro. Não tem um versículo para falar. Não tem uma experiência para contar com Deus. É só dinheiro, sexo, e festa, e não sei o quê, e não sei o quê. Daqui a pouco, você que era espiritual também está a começar a ficar como ele. Se você andar com gente ungida, você vai ficar. Você não está tão ungido assim, mas o outro é tão ungido que você está perto dele. Estar com ele te faz ter sede de orar. Tem irmão que dá sede. Quando você está com ele, quando acaba de conversar com ele, a sua vontade é ir no quarto, fechar a porta e orar. Mas outros conversam dele quando você acabar. Você quer ir na internet e pesquisar coisas. Eliseu andou com Elias e recebeu a unção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E fez o dobro de milagre que Elias fez. Maria procurou Isabel. Quando se encontraram, os bebês dentro dela, pularam cheios do Espírito. Mas Jacó, sabe foi atrás de quem? Labão. Quem era Labão? Outro enganador. Porque a carne atrai carne. Espírito atrai. Por fim, a palavra. Ezequiel 2:2. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e pôs-me em pé e ouvi o que ele falava. O Espírito entrou em Ezequiel quando Deus estava a falar com ele. Quando você ouve a palavra, o Espírito entra em você. Porque Jesus falou assim, as minhas palavras são Espírito e vida. Tem Espírito na palavra. Quando você ouve pregação, quando você ouve teu pastor, quando você compartilha a palavra, quando você lê a palavra, o Espírito está a entrar em você. A unção está a entrar em você. Por isso que esse é o ano da palavra. Posso ouvir um amém? Esse é o ano de nós mergulharmos na palavra como igreja. Se coloca de pé, por gentileza.